partir disso, deu-se o nome de antibiose, que é o meio que o micro-organismo produz que impede o crescimento de outro. Assim veio o termo antibiótico. E a partir disso foram feitos vários tipos de antibióticos que nós temos hoje em dia. As bactérias, elas desenvolvem mecanismos de resistência a partir de, elas podem ser devidas a partir de mutações no DNA, que podem ser naturais ou induzidas. As naturais ocorrem por incorreção de duplicação do DNA. E essas bactérias que sofrem esse tipo de mutação natural são consideradas bactérias selvagens. E o outro tipo é a mutação induzida, que é por exposição a agentes. E as bactérias que passam por isso são bactérias mutantes. A replicação gênica é um rearranjo entre genes. E os processos para esse rearranjo são transformação, transcrição, conjugação e transposição. Os processos para esses genes são transformação, conjugação e transposição. A replicação do DNA é sempre conservativa, ou seja, enquanto uma fita é preservada, outra fita é sintetizada. A mutação sendo permanente, ela vai ser transmitida para as próximas gerações. E alguns tipos de mutações, na maioria dos casos, é a resistência a antibióticos. Recombinação gênica. A recombinação gênica possui dois tipos principais. A homóloga, que é entre singularidade de genes, independente da proteína reta, que é a recombinante A, e a energinodependente, a trifosfato. A recombinação sítio-específica, que não depende necessariamente de nível de singularidade e também não depende da proteína reta. E a recombinação sítio-específica pode ser a conservativa e a replicativa. A conservativa é sem a perda do material genético e a replicativa é uma transposição, envolvendo a enzima translocation. E por último, a recombinação iletítica. Não depende de nenhuma homologia e nem singularidade entre genes. Aqui a gente tem a transformação. A transformação bacteriana, ela não envolve nenhum tipo de vírus como vetor e nem ligação física entre bactérias. Aqui nós temos DNA extra e a bactéria receptora. Essa bactéria vai incorporar esse DNA extra, vai haver a recombinação gênica e aqui a gente vai ter a bactéria transformada. Aqui a gente tem a transição, que não envolve a incorporação de DNA extra no meio e nem o envolvimento de DNA cosmidial. Aqui a gente tem um fato como vetor, bacteriófago, que pode ser o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Aqui a gente tem o ciclo lítico, um fato virulento, que vai injetar seu material genético na bactéria
vai permitir a penetração do tubo interno da cauda na membrana citoplasmática. Então, o tubo vai atingir a membrana citoplasmática. E essa modificação na morfologia da cauda vai enviar mensagens para a cápside para que ela se abra e o genoma do fago entre para o interior da célula. Então, como eu tinha falado anteriormente, na parte da transdução, o bacteriófago tem dois ciclos que podem seguir, que é o ciclo lítico e o isogênico. Aqui nós temos uma imagem onde o fago, liga-se a DNA da bactéria, aí ele vai passar para o ciclo lítico, aqui vai haver a produção de bacteriófagos dentro da célula, a célula vai se lisar, vai se quebrar, e aí vão sair novos bacteriófagos com DNA bacteriano viral para infectar uma próxima bactéria. No ciclo isogênico, nós temos o bacteriófago que vai se ligar à célula, vai entrar no ciclo isogênico, esse DNA do fago vai se integrar ao DNA da bactéria, virando um prófago. A bactéria vai fazer várias divisões celulares e, eventualmente, esse fago pode entrar em ciclo lítico, lisar a célula e voltar para esse processo. A gente tem algumas vantagens e desvantagens da terapia do bacteriófago. Ela é eficaz contra infecções muito resistentes a biofilmes, que os biofilmes são um desafio para os antibióticos. Mecanismos diferentes dos antibióticos, evitando resistência cruzada. Então, uma bactéria que é resistente aos antibióticos, ela vai ser resistente ao bacteriófago. Os fagos se replicam no local de infecção, reduzindo doses e custos. Pode produzir anticorpos IgM e IgG, mas, segundo a pesquisa que foram longos, ele não diminui a eficácia de forma significativa. As bactérias podem desenvolver resistência aos fagos, mas isso pode ser minimizado com coquetéis, com o uso de vários tipos de fagos ou combinações com antibióticos. A administração pode ser intravenosa, tópica, inalatória e em conjunto com antibióticos. A gente tem uns obstáculos ainda para poder efetivar essa terapia. Então, é necessário mais pesquisas para que sejam protocolos clínicos eficazes. Então, a gente tem tratamentos eficazes, precisam de mais pesquisas. A redução dos fagos exige estudos mais detalhados para a otimização, porque é um pouco complicado, tem a questão da duração de tempo de vida dele, a regulamentação insuficiente limita o uso, por conta de não ter tantas pesquisas assim, a regulamentação é insuficiente, A pesquisa no Brasil sofre com a falta de incentivos de dificuldades econômicas, porque principalmente por conta, depois após a pandemia do SARS-CoV-2, isso ficou mais evidente ainda. O engajamento farmacêutico é baixo, porque a antibiótico-terapia ainda é eficaz. E a gente tem as considerações finais. Então, os bacteriófagos são promissores contra bactérias multiresistentes, atacam apenas bactérias patogênicas, evitando a microbiota saudável, preservando essa microbiota. A capacidade de superar mecanismos de resistência bacteriana, desafios e limitações, falta de consenso sobre dosagem, tempo de tratamento, a produção de alimentação ali no ambiente, altos custos, dificuldade de acessibilidade de tratamento dos fagos e temos perspectivas para o futuro, A necessidade de estudos clínicos amplos, probabilidades, eficácia e essa segurança, exploração do uso combinado com antibióticos para maior eficácia, investimento em métodos avançados de produção, transporte e armazenamento, e a conclusão que nós chegamos com esse estudo, com esse trabalho, foi que a fagoterapia é eficaz contra os bactérias multiresistentes, oferecendo uma esperança para um futuro próximo onde os antibióticos não vão ser mais suficientes contra as bactérias. Aqui foram algumas referências que eu utilizei durante o meu trabalho e os agradecimentos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, que sustentou em todos os momentos. Eu pensei que não iria conseguir. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele dirá. Salmo capítulo 37, versículo 5. Gostaria de agradecer aos meus familiares, gratidão aos meus pais, Maria e Sérgio, que abdicaram de horas de descanso para eu poder estar aqui, aos meus avós maternos e paternos, meus tios, minha prima Débora, pelo apoio condicional. Gostaria de agradecer a orientada coordenadora Juliana de Paiva pela orientação
auxílio